Pessoal, neste vídeo aqui eu vou falar sobre esse filme, Departures, né, que significa Departures, título em inglês, que significa partidas. Aqui no Brasil foi lançado com o título de A Partida. E é um filme de 2008, um filme japonês, né, e, e eu vou destacar algumas peculiaridades desse filme que passam despercebidas por quem assiste o filme, principalmente quem não é da cultura japonesa. Então, nós estamos em agosto de 2020, agosto, mês dos pais, e agosto de 2020 faz 75 anos que foi lançada as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse filme existem passagens que remetem a esse episódio da Segunda Guerra, mais especificamente a explosão da bomba atômica. Então é isso que eu vou falar bastante durante o filme, e que praticamente aqui no Brasil eu acho que ninguém percebeu isso, né? Poucas pessoas, talvez quem é da cultura japonesa, né? Então esse filme, o filme gira em torno do violoncelista Daigo Kobayashi, que é esse cara aqui, que de uma hora para outra ele se vê desempregado porque o proprietário da orquestra ele encerra as atividades, né, por causa de uma crise financeira, falta de shows, né, e etc. Daí ele e a esposa Mika, eles se mudam de Tóquio para Yamagata, que é uma província no interior, onde ele possui uma casa que a sua falecida mãe lhe deixara de herança 2 anos atrás. Em Yamagata ele consegue emprego numa funerária e se vê às voltas com as agruras da profissão, né, e o preconceito que sofre dos amigos e da própria esposa. Trabalhando com seu patrão, o Sr. Sasaki, ele passa a ganhar o respeito e a admiração dos familiares dos falecidos e da própria esposa ao cuidar dos corpos com delicadeza e dignidade. No final do filme, ele se reconcilia com seu pai, que havia fugido de casa com uma outra mulher, quando ainda era criança, cuidando do corpo do pai recém-falecido. Eu vou começar falando do título do filme. Em inglês, ele foi lançado como Departures, que significa partidas, né? E em português, aqui no Brasil, foi dado o nome de A Partida. E acabou ganhando o Oscar em 2009. Porém, o título em japonês não é esse, né? O título em português e em inglês não foge do tema, não tem a ver, mas o título original é Okuribito. Okuribito significa aquele que envia. Por quê? Porque é uma junção dos verbos okuru, né, que é enviar, mais hito, que é pessoa. Então, juntando esses dois radicais aqui, okuru mais hito, vira okuribito, né? Não é okurihito, é okuribito. Por quê? Porque no japonês existe aquelas coisas que existem no português também, que facilitar a pronúncia das palavras para tornar o som mais agradável, né, e mais fluente no falar. Então é muito mais assim confortável, mais agradável de falar okuribito do que okurihito. Então no português, por exemplo,
tem vários exemplos. Então, arrozal é uma plantação de arroz, né, que junta o radical arroz com o sufixo al. Arroz, arrozal. Bananal, plantação de banana. Então junta banana mais o al, só que como termina com a, basta acrescentar o l. Bananal. Mas bambuzal, por exemplo, o bambu, uma plantação de bambu seria bambual, se a gente for seguir a mesma regra. Porém, bambual é até assim, digamos assim, desagradável de falar, né, ruim de falar, e aí foi acrescentado o Z. Então, é muito mais assim fácil de falar bambuzal do que bambual, né? Então, o conceito é o mesmo na língua japonesa. Um outro exemplo por exemplo, a palavra koibito significa namorada, né? Que é a junção das palavras koi, que é amor, mais hito, que é pessoa. Só que quando você junta não é koihito, é koibito, né? Então é o mesmo conceito do koibito lá que eu já tinha dito. Então o outro exemplo aqui é o hito mais hito, né? Que seria pessoa mais pessoa, então pessoas no plural. Só que não é hito, é hitobito. Então hitobito é pessoas, é pessoa no plural, pessoas ou multidão, hitobito. Então é muito mais fácil falar hitobito do que hito. Ok? Agora eu vou exibir alguns trechos do filme e falar das peculiaridades que eu achei bastante interessante destacar, né? Então nessa primeira cena aqui, o Daigo ele está dizendo para a esposa dele que ele tem uma dívida enorme por causa do violoncelo que ele comprou, né? E ele está pagando a prestação. E aí ele fala que vai ter que se livrar dele, vai ter que vender, porque a orquestra foi dissolvida, né? E ele não se acha mais capaz de prosseguir na profissão de músico. Ele gosta bastante de tocar violoncelo, mas ele se subestima e acha que os outros profissionais são melhores do que ele. Então ele acha que tem que sair de Tóquio, procurar uma outra profissão. Então vamos acompanhar aí com relação ao valor do violoncelo, que é um absurdo. 俺ぐらいの腕じゃどうにも無理があるし、チェロの借金も。いくら？大丈夫。100万ぐらいだったらウェブデザインの仕事でなんとか返せる。1800万。1800万？プロはみんなそのくらいの使ってるし、むしろ安いくらいなんだよ。Então, ó, o que acontece? Quando ele fala o valor, ela no início ela dá um chute. Ela acha que o violoncelo custa 1 milhão de ienes, né? Que fazendo a conversão, como é que eu fiz essa conversão? Eu arredondei que um dólar custa 100 ienes. E mais ou menos hoje em dia, assim, dentro daquela margem, né, de oscilação, é isso mesmo. Desde a década de 90, quando eu trabalhei lá no Japão, até hoje é isso aí. Um dólar 100 ienes. Então, fazendo a conversão, ela achava que esse violoncelo custaria 10 mil dólares. Então, ela estava disposta a ajudar a pagar, né? 10 mil dólares seria hoje, assim, em reais, né? Em 2020, né? Em agosto, 50 mil reais, né? Mais ou menos, né? O que é uma grana preta, né? Para um instrumento musical, né? Mas ele disse que não era esse valor. Ele falou que 18 milhões de ienes, né? E aí, fazendo a conversão, daria 180 mil dólares. Ou seja,
esse violoncelo ele pagou mais de R$ 500.000. Então, aí eu fui conversar com um amigo meu que ele é mais assim afeito a essa parte de música, né? E ele falou que pode realmente custar esse preço mesmo. Então é isso aí, já começa aí as peculiaridades, né, pessoal? E nessa cena agora, o Daigo ele está numa entrevista de emprego com o dono da funerária, né? Que é o Sr. Sasaki. E aí a primeira coisa que ele quer saber é o salário, né? Então vamos acompanhar. ちょっと待ってください。まだ何も給料とかもろもろ。ああ、そっか。最初は片手でどう？片手5万円ですか。 50。 50万。少ない。いえいえ、そんなにいただけるんですか。なんなら現金日払いでもいいけど。いや、どんな仕事をすれば。 Então, olha, quando ele foi conversar, negociar o salário, saber do salário, vocês viram lá que ele estava estimando que o salário dele seria de 50.000 ienes, né? 50.000 ienes, no caso, seria por serviço, ou seja, por cada corpo que fosse processado. Então, 50.000 ienes, fazendo a conversão, daria $500, né? Então, você fazendo a limpeza do corpo, vestindo, todo esse processo, $500, né? Então, seria um salário excelente, né? Só que o seu Sasaki estava dizendo que não é 50.000 ienes, e sim 500.000 ienes. Ou seja, $5.000 por corpo. Então você imagine aí que ele se espantou, né? E aí, apesar do serviço não ser lá muito agradável, ele se sentiu motivado, né? Porque veja, $5.000 convertendo para reais dá aí R$ 25.000. Você já pensou quem, né? E mesmo assim parece que é difícil conseguir pessoas para trabalhar nessa área lá no Japão. Aqui o Daigo ele começa a se envolver com a família eles são proprietários da casa de banhos, né? Então depois do serviço ele lida, o primeiro serviço dele é com cadáver em decomposição. Então ele se sente incomodado, né? Até ficou o cheiro impregnado. Aí ele vai numa casa de banhos e ele começa a se envolver com essas pessoas donas da casa de banhos, né? Então, pessoal, olha, essa é a fachada da casa de banhos. Aí tem um pano azul, né, descendo. Então, lá em cima desse pano está escrito Tsuru no Yu, certo? No pano tem um caractere grande que significa Yu, que é uma sílaba. Ao mesmo tempo que é uma sílaba, ele já significa uma palavra, que é Yu. Aí eu pesquisei no dicionário que eu tenho aí, a tradução de Yu está como água quente. Só que eu acho que não é água quente, o mais certo é banho quente, porque quando eu era criança, a minha avó falava Yu, né? Falava para eu ir tomar banho, né? Yu, a minha tia falava, a minha mãe falava. Então eu entendia Yu como banho quente, né? Então Tsuru no Yu, Tsuru significa grou, que é uma ave, né? Bastante comum lá no Japão. Então Tsuru no Yu significa banho do grou. Então o nome dessa ave é grou. No dicionário que eu tenho aqui, a tradução para Tsuru está como cegonha, mas não é cegonha, né? Não é nem cegonha e nem garça. Eles são parecidos,
Mas eu tenho aqui uma foto, ó. O grow é isso daí, ó, né? Mas não é cegonha e nem é garça. Então esse daí que é o grow. Então o tsuru no yu significa banho do grow. Esse tsuru aí é o mesmo tsuru da dobradura de papel do origami, né? Que é o origami mais clássico, o mais famoso no mundo inteiro, é o do tsuru, que é que vocês estão vendo aí na foto, né? Então é o mesmo. O tsuru, né, o grow, ele é mostrado em algumas cenas do filme, que é para dar um contraponto para o aspecto da morte, né? Porque lá no Japão, o tsuru, ele tem um simbolismo assim de longevidade, de imortalidade. Então, é para aí que eu acho que o filme realmente é maravilhoso, né? Então, as coisas que estão assim, eu não sei se eu posso dizer que é subliminar, mas que elas estão assim escondidas e é uma pena que o pessoal de outros países não vão ter se não tomar esse contato com a cultura japonesa, não vão conseguir absorver esse filme na sua totalidade, né? Então, tem aqui uma cena aqui mostrando esses tsurus, né? Mas não é só nessa cena. Esse daí é o tsuru, é o grow, né? Que é a ave símbolo da longevidade, da imortalidade lá no Japão. E aqui agora vai ser mostrado também uma cena da piracema, que é os peixes subindo, indo contra a correnteza do rio para desovar. Ao mesmo tempo que os peixes sobem, alguns eles estão descendo mortos. Então, mais uma vez, o contraponto, o contraste da morte com a renovação da vida, por meio da piracema. Então é espetacular, né? No Japão existe uma lenda que fala que se você fizer 1000 dobraduras de tsuru, pensando em alcançar um desejo, pensando em ter um desejo realizado, ele vai ter o seu pedido atendido. Então, pode ser, por exemplo, pedindo para alguém se curar de uma doença grave, ou então pedindo para algum parente entrar numa universidade, ou conseguir um emprego bom. Então, iniciando a dobradura de 1000 tsurus, terminando os 1000, essa pessoa teria o desejo atendido. O dono da funerária, o sobrenome dele é Sasaki, né? Que é esse senhor que está do lado do Daigo. E o sobrenome dele, Sasaki, eu acho que não é por acaso. Eu tenho 99% de certeza disso. Eu descobri que esse sobrenome aí, eu acho que tem a ver com a explosão da bomba atômica em Hiroshima, que eu citei no começo do vídeo, né? Então, em 1945, quando explodiu a bomba atômica, essa menina aqui é a Sadako Sasaki. Então, você veja que o sobrenome é o mesmo, Sasaki. Então, ela tinha 2 anos quando a bomba explodiu, né? E ela não se feriu, porque ela estava longe do epicentro, né? Porém, ela sofreu os efeitos da radiação e acabou contraindo leucemia, né? E ela conseguiu viver até os 12 anos de idade. E aí, próximo dos 12 anos de idade,
ela tomou conhecimento da lenda dos 1000 tsurus. Então ela passou a fazer os tsurus com pensamento firme de se curar da leucemia. Então sempre com fé e dobrando. Só que ela não, infelizmente, ela não conseguiu sobreviver. Ela morreu com 12 anos de idade. Só que aí a população do Japão tomou conhecimento e isso se espalhou rapidamente, inclusive para o mundo inteiro, né? E ela acabou morrendo em 1955 e não conseguiu completar os 1000 tsurus. Porém, os seus colegas de escola tiveram a ideia de fazer os tsurus que estava faltando para completar. Então, aí você vê o link que dá para a gente fazer entre o personagem do Seu Sasaki, né, com essa menina. E aí é mais uma vez um contraponto uma coisa que liga, né? É um contraponto de você lidar com a história da morte e com a renovação que representa o tsuru, né? Então isso daí realmente é... Então, inclusive, quando a gente vai lá, se você for na Praça da Paz, Memorial da Paz lá em Hiroshima, existe um monumento para essa menina, a Sadako, que é esse monumento aqui. E aí eu visitei essa praça em 1994, em 1995, então, por ocasião estava fazendo 50 anos da explosão da bomba. Eu vi esse monumento, mas eu não tinha ideia do simbolismo, né, do que significava, tal, né? Então você vê, no alto ali desse monumento tá uma estátua lá da menina. Eu vou dar aqui tem uma foto separada. Então essa menina aí é a Sadako Sasaki. E ela está sustentando exatamente um grou, uma dobradura de tsuru, uma dobradura de grou. Olha que interessante, né? Olha, isso daí eu vou falar, eu descobri sozinho, né? Então eu achei maravilhoso isso, as coisas que estão assim, entre aspas, escondidas no filme, né? Então, aqui a gente está vendo a praça lá de Memorial da Paz, lá em Hiroshima, nos dias atuais, né? Uma praça bonita. Então, essa cena mostra um ato de prostração. O personagem que representa o pai de um transexual morto mostra arrependimento pelo tratamento preconceituoso dado ao filho. Então ele se ajoelha perante o Daigo e o Sr. Sasaki em agradecimento por ter tratado seu filho com dignidade e respeito. Vamos acompanhar. だけど微笑んでる顔見て思い出したんです。はあ、おいの子だの。女子の格好してたって、やっぱあいつはおいの子だのって。本当にありがとうございます。Então, esse ato de se ajoelhar, lá no Japão, tem vários significados, dependendo do contexto, né? Nesse caso aí dessa cena, é um ato de agradecimento. Eu acho muito bonito demais essa atitude, né? Porém, ela pode significar também pedido de desculpas. Então, quando uma pessoa comete um crime, um erro muito grave, um crime, alguma coisa assim, e se arrepende, a pessoa ela se ajoelha perante a contraparte, né?
mostrando arrependimento, né, e pedindo perdão. Então esse é um outro contexto do ato de prostração. Um outro também contexto que eu presenciei lá no Japão é que ele pode significar também admiração. A pessoa pode se ajoelhar perante a outra parte em admiração. Eu me lembro que eu assisti um programa lá no Japão que era um programa de calouros, né? E esses calouros, eles imitavam artistas, então eles eram fãs de artistas famosos, e aí eles iam fazer imitações, né, desses artistas, dos quais eles eram fãs. E eu lembro que numa ocasião lá, um calouro, ele entrou e ele era fã de um cantor de música tradicional lá do Japão. E a ideia do programa é o seguinte, você põe o calouro para cantar e enquanto o calouro está cantando, no meio da canção, o artista entra no palco, né? O artista da qual o cara é fã, né? Então ele entra no palco para surpreender. Então eu me lembro que um calouro entrou, começou a cantar, de repente entrou o cantor. E começou a cantar junto. Aí, numa determinada hora, o calouro parou de cantar e se ajoelhou perante o cantor. Então, eu entendo que isso daí é um ato de admiração. Eu achei muito bacana isso. Então, isso é uma outra coisa que eu queria destacar, né? No filme, né? Então, é isso aí. E nessa cena agora, o Daigo Kobayashi resgata o violoncelo que o pai lhe presenteara na infância, né? E junto com o violoncelo, ele está a pedra que o pai dera de presente, né? Essa pedra remete à história, à lenda que o pai contou para o Daigo, né? Que os antigos, eles quando não tinha ainda a escrita, né, eles presenteavam uns aos outros com pedras, né? Um dava uma pedra e o outro retribuía com uma outra pedra, né? Se a pedra fosse lisinha, a pessoa estava assim bem, né? Estava de bem com a vida. Se a pedra fosse áspera, a pessoa estava com problemas. E aí a cada ano o pai disse pro Daigo, né, que a cada ano eles tinham que trocar, né? Tinha que cada um pegar uma outra pedra e substituir. Só que isso só aconteceu uma vez, né? Porque depois o pai sumiu com o amante. Vamos acompanhar. そう思ったらなぜかチェロが弾きたくなった。記憶を巻き戻しながらただチェロが弾きたくなった。小さい。Olha aí, mais cenas aí de tsurus, né? Mais cenas de bros voando. E logo em seguida uma cena de cremação. E aí é o Daigo procurando uma pedra para dar de presente para sua esposa.
何してるの？よし、これだ。Lembrando daquela lenda da troca de pedras. Pessoal, Ai. era isso que eu tinha para falar 何？ sobre esse filme. Um abraço a todos. 石踏み。石踏み？